Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Meu nome é Wesley Carvalho, eu sou professor de Física do segundo ano. Hoje eu vou fazer um vídeo de um formato diferente daqueles que eu já estou acostumado a fazer para vocês, tá? Eu não vou explicar aqui, tem outros professores, tá? Tem o professor Thales e o professor Davi, são ótimos professores, tem canal no YouTube. Eu vou deixar o canal deles aqui na descrição do vídeo, vocês vão assistir. Eu separei algumas partes mais importantes dos vídeos dele, onde vai servir para a resolução dos nossos exercícios. Vocês vão assistem. Se gostar, vai lá no canal dele, assiste na íntegra e deixa o like lá, deixa o like aqui, deixa o like para todo mundo, tá bom? Espero que vocês gostem desse formato de assistam aí, acompanhem e deixem nos comentários o que vocês acharam. A aula de hoje nós vamos falar de molas. Bora falar então de sistema massa-mola. Vamos começar então uma aula de sistema massa-mola. O sistema massa-mola pertence a um tipo de movimento chamado movimento harmônico simples. Você sabe o que é movimento harmônico simples? O movimento harmônico simples é um tipo de movimento oscilatório, então ele fica oscilando, em torno de uma posição de equilíbrio, mas quem provoca esse movimento é uma força que é proporcional ao deslocamento do corpo. É o que nós iremos entender aqui. Vamos começar com a seguinte situação. Imagine então que eu tenha uma parede, presa a essa parede uma mola de constante elástica K. Presa a ela, nós temos um bloquinho de massa M. Essa situação inicial é a situação em que a mola não está nem esticada, nem comprimida, ou seja, ela está no seu tamanho natural. Marquei aqui essa linha pontilhada, chamei de 0. Essa seria a posição de equilíbrio. É a situação, então, em que a mola não está nem esticada, nem comprimida. Equilíbrio, porque o bloquinho ficaria aí parado, se assim eu o deixasse. Mas claro que esse não é o caso que nós estamos interessados. Nós estamos interessados quando ele se movimenta. Portanto, vamos fazer o seguinte agora. Bom, veja bem, o que eu fiz agora então? Eu peguei o bloco e comprimi a mola de um tanto X. Nós sabemos que quando a mola é comprimida, surge sobre o bloco uma força apontando para a direita, chamada força elástica. É óbvio que aponta para a direita. Se você solta o bloco, que é o que nós faremos daqui a pouco, ele se deslocará para a direita, empurrado pela mola. A força elástica pode ser calculada por uma lei chamada lei de Hooke. Hooke? 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 Não é esse Hooke. A lei de Hooke, na verdade, é H-O-O-K-E. A força elástica, dada pela lei de Hooke, pode ser escrita como força elástica é igual a Kx. A força que surge na mola depende do tanto que ela é empurrada, mas isso é meio óbvio. Se a compressão for maior, mais força atua sobre a mola. Então, quanto maior é a deformação, maior é a força. Então veja bem, a força é proporcional à deformação. Ok, soltamos o bloco. Vamos iniciar o nosso sistema massa-mola. Nós sabemos que se a força elástica é a força resultante, afinal de contas, peso e normal, que também atuam aqui, se anulam, a força elástica sendo a força resultante, da segunda lei de Newton, nós sabemos, gera uma aceleração. Ou seja, ao soltar esse bloco, ele será empurrado para a direita com uma aceleração, aumentando assim a sua velocidade. Num próximo instante, o bloco empurrado então pela força elástica voltou à sua posição inicial de equilíbrio. Diferentemente do primeiro caso, não mais o bloco está parado. Como ele veio acelerando, aqui ele tem um movimento para a direita e ele tem, portanto, velocidade. Nesse ponto, perceba, não há deformação da mola e se não há deformação da mola, não tem força elástica. Se não tem força elástica, não tem aceleração. Então, muita atenção. Daqui para cá, a força veio diminuindo, afinal de contas o x está diminuindo. E a aceleração, pela segunda lei de Newton, força resultante, que é a força elástica, é massa vezes aceleração. Como a força resultante estava diminuindo, que era a elástica, a aceleração também vem diminuindo. Até quando chega nesse momento, onde a força elástica é zero. Não há força elástica. A mola está no tamanho original. E, portanto, a aceleração também é zero. Mas lembrando, a velocidade da partícula aqui é máxima. Ela já acelerou tudo que ela tinha para acelerar. Então, velocidade máxima. Por ter velocidade, o bloco não vai ficar parado aqui
igual na primeira situação, onde eu havia colocado. Como ele tem velocidade, por inércia, sabemos que ele quer continuar o movimento. Então vamos dar sequência ao movimento na nossa próxima figura. Se a força elástica aponta para a esquerda e ela é a força resultante, surge, portanto, nesse problema, uma aceleração contrária ao movimento. A aceleração contrária ao movimento é no sentido, portanto, de frear esse bloco. O bloco passa pela posição de equilíbrio, então, e vai freando, 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 até chegar no extremo. No extremo, a velocidade dele vale zero. É o momento de uma paradinha. Bom, é onde a velocidade vale zero, no extremo. Então, nesse momento, veja bem, a velocidade é zero, mas tem aceleração e tem força. No extremo, inclusive, aceleração e força são máximas, porque a deformação é máxima. E na sequência, o que acontece? O bloco vai ficar parado aqui para sempre? É claro que não. Existe força atuando sobre ele, e essa força vai puxá-lo de volta. Vamos para o nosso quinto desenho. Bom, então esse bloco retorna. Quando ele retorna, devido à aceleração, ele vem ganhando velocidade, afinal de contas ele está acelerando, até passar pela posição de equilíbrio novamente. Na posição de equilíbrio, já vimos, não tem força, não tem aceleração, mas a velocidade é máxima. Aqui agora, o movimento dele é para a esquerda, ele estava voltando. E aí a pergunta é, será que esse bloco ele vai ficar parado aqui? É claro que não, afinal de contas ele tem velocidade. Mesmo sem força e sem aceleração, por ter velocidade, ele vai querer continuar o movimento dele. E ao continuar o movimento dele, ele vai começar a comprimir a mola novamente. Vamos para o nosso último desenho. Então o bloco passa pela posição de equilíbrio com velocidade e por inércia começa a comprimir a mola novamente. Comprimindo a mola, já sabemos, aparece força elástica e você já viu, apontando para a direita, força elástica, sabemos, gera aceleração. Como a aceleração está contrária ao movimento dele, está indo para a esquerda, essa aceleração é no sentido de frear o bloco. Ele vai freando, 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 até novamente chegar no extremo, onde existe uma paradinha rápida, velocidade igual a zero. Novamente, assim como nessa situação, no extremo a velocidade é zero, a força elástica é máxima e a aceleração também é máxima, que é onde tem muita força, tem muita aceleração. A pergunta é, e aí? O bloco fica parado aqui? É claro que não. Existe força sobre ele e a força vai trazê-lo de volta. Retornamos a essa figura. Nessa figura, perceba, a força traz ele de volta e ele passa pelo meio com velocidade máxima, sem força, sem aceleração. Por inércia, ele continua o movimento, vai até o outro extremo. Só que como vai surgindo a força, contrária ao movimento, ele vai freando, 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 até onde a velocidade é zero. Não vai ficar parado aqui. Força elástica puxa ele de volta, ele volta acelerando, passa pelo meio, velocidade máxima. Por inércia, continua o movimento, comprime a mola, vai freando, chega no extremo, velocidade zero. E o processo se repete, tá? Então, o movimento oscilatório em torno da posição de equilíbrio. É isso que nós temos aqui. Nós temos, então, um movimento harmônico simples. Esse é o estudo do sistema massa-mola. Algumas considerações importantes aqui. Primeiro, a deformação máxima da mola acaba recebendo um nome especial. A deformação máxima, frequentemente você encontra nas questões o x máximo, quando ele está no extremo, pelo nome amplitude. E um outro cálculo é muito frequente nos vestibulares. Ele poderia perguntar qual é o período de oscilação desse sistema massa-mola. O que é período de oscilação? Período de oscilação é o tempo que ele gasta para ir de um extremo ao outro e voltar. Ou seja, é o tempo de uma oscilação completa. Saiu daqui, vai lá e volta. É claro que ele não precisava necessariamente sair daqui. Se você contasse a partir daqui, o que ele deveria fazer? Ele deveria sair daqui, vir cá, ir lá e voltar. Uma oscilação completa. O tempo gasto para isso recebe um nome especial. O tempo gasto para isso é chamado período. E eu vou representar por um T maiúsculo. Período é o tempo de uma oscilação completa. No sistema internacional, período é dado em segundos e pode ser calculado para o sistema massa-mola a partir da seguinte expressão: 2π raiz de m sobre k. Então, no sistema massa-mola, o período de oscilação é dado por 2π raiz de m sobre k. Lembrando, para fazer esse cálculo, coloque sempre a massa em quilogramas e a constante elástica da mola em newton por metro. Com esses dois dados, você encontrará o período em segundos. Então é assim que medimos o tempo de uma oscilação completa, o chamado período. Algumas questões tentam te confundir. O período do sistema massa-mola, o tempo de uma oscilação completa, é dado por 2π raiz
raiz de m sobre k em qualquer situação de molas. Se a questão coloca uma mola horizontal, o período é 2π raiz de m sobre k. Se for uma mola vertical, o período é 2π raiz de m sobre k. Se for uma mola num plano inclinado, o período é 2π raiz de m sobre k. Então você pode sempre fazer esse cálculo como 2π raiz de m sobre k. Importante lembrar dessa equação. Bom, então é isso. Na aula de hoje você teve uma noção geral, então, do que é o chamado sistema massa-mola. É isso, pessoal. Sistema massa-mola, explicado pelo professor Thales, tá bom? Ele tem um canal no YouTube, chama Chamo Físico. Então, para quem gostou da explicação dele, vai lá, acesse o canal dele, se inscreve. Vamos continuar agora com as outras explicações. Movimento harmônico simples. Você não pode sair dessa aula de número 1 sem saber, sem entender bem uma parte teórica importante. Que é o quê? Nomes que vocês precisam começar a se acostumar, que vão aparecer nessa matéria o tempo todo. O que é um movimento periódico? O que é um movimento oscilatório? O que acontece em A, que são esses carinhas aqui, ó, o ponto de equilíbrio dessa brincadeira, e a gente vai falar um pouquinho de período e de frequência, grandezas importantíssimas para começar a caminhar nessa matéria, né? Um fenômeno é periódico quando se repete identicamente em intervalos de tempo iguais. O movimento harmônico simples, ou MHS, vai ser um movimento desse modelo. A velocidade vetorial, a posição, a aceleração vetorial, elas acontecem, ou seja, o estado cinemático da coisa acontece sempre no mesmo intervalo de tempo. Isso é um movimento periódico. Aí, essa figura aqui, ela vai aparecer nos principais livros de física. Aqui no meio, eu tenho um bloquinho, a mola, e a mola está relaxada. Relaxada, professor? Isso, ela não está nem comprimida nem alongada. Tá ok? Estendida. Show, professor. E aí, o que você vai fazer? Agora eu, Davi, vou pegar esse bloquinho e vou puxar ele para cá. Quando eu puxo esse bloco para cá e boto ele aqui, na posição B, eu estou cedendo energia ao sistema. Estou segurando esse bloquinho aqui. E aí, cara, em algum momento eu vou soltar isso para ver o que vai acontecer. Aí quando eu solto isso, esse bloco, ele vai ser puxado pela mola, né? Vai passar pela posição aqui que ele estava antes, que a mola estava relaxada, já já a gente vai ver, isso aqui é o ponto de equilíbrio dele, e continua a sua trajetória até um outro extremo, em que a mola vai ser comprimida, 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 e depois vai empurrar ele de volta para cá. Então, o movimento, além de ser periódico, ele é oscilatório. Por toda vez que eu tenho um movimento em que a inversão do sentido de movimento, a gente vai escrever isso aqui já já. Toda vez que eu tenho um movimento que é a inversão de sentido de movimento, a gente diz que, na mesma trajetória, né? A gente diz que esse movimento também é vibratório, é oscilatório. Vamos escrever juntos. Olha para cá. O que ocorre em A? E o ponto de equilíbrio. E o que ele é? Pessoal, é aquele ponto onde a mola aqui está relaxada ainda. O ponto de equilíbrio é o ponto central da trajetória. Representado aqui pelo ponto O, esse é o ponto central da minha trajetória, aonde a elongação x vale zero. E, por fim, eu preciso falar para vocês, lembrar para vocês o que é período, qual é a definição de período, qual é a definição de frequência. O período é o tempo de uma oscilação completa, é o tempo necessário para que ocorra uma repetição em segundos. Tá legal? T em segundos. Falou? E a frequência? Bom, a frequência, pessoal, é o número de repetições por unidade de tempo. Pessoal, gostaram do vídeo do professor Davi? Ele é professor de física, ele também tem um canal no YouTube. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, se você gostou, você vai lá, acessa, assista na íntegra. Pode revisar, tá bom? Deixe lá nos comentários dele que você assistiu o vídeo aqui nesse canal, que ele faz várias explicações legais, tá? Ele dá exemplos.